Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. One, two, three, four. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com Antônio Fácil, que é fundador e atual CEO da Orça Fácil, uma construtec que surgiu no Amapá e que tem projetado um desenvolvimento de mercado muito bacana, que tem uma proposta para o mercado construtec muito interessante, já envolvendo inteligência artificial. Enfim, a gente vai conhecer a história desse cara e como ele e outras pessoas que eu sempre gosto de conversar, que estão fora das grandes cidades, fora dos grandes polos tecnológicos, para entender um pouco mais da trajetória, entender um pouco mais, obviamente, dos aprendizados, das dificuldades, uma forma da gente ter mais um case de vida real empreendedora aqui, para a gente refletir, para a gente, obviamente, aprender muita coisa com histórias como essa. Antônio, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, passando a bola para você, como eu faço com todo mundo. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Bom, eu sou Antônio Fácil, eu sou natural do Amapá. O Amapá ele tem muitos desafios. A gente funda um produto em 2010, quando a gente não tinha banda larga lá, e eu nem sabia que eu tinha uma construtec, muito menos uma startup. A gente fazia sistema de informação na faculdade atual. A gente gostava muito do movimento ágil e naquela época todo mundo crucificava o movimento ágil porque era Deus nos acuda. Todo mundo dizia que tá jogando 30 anos de estudo de como se fazer software no lixo. Então, uma das coisas é que a gente baseou a empresa não como uma startup, mas no manifesto ágil. Então, num livro chamado Caindo na Real. E isso foi muito bacana, porque ele fala muito de como proceder com uma empresa de tecnologia baseado no movimento ágil. Só que até 2015, nós tínhamos um produto mais como um hobby que nós tínhamos os nossos trabalhos. Normalmente, eu fui coordenador-chefe de informática da Assembleia, o meu sócio era o coordenador de tecnologia, de software de lá, e a gente não levava como uma empresa. Na saída de lá, final de 2015, é que nós olhamos e dissemos assim, agora que saímos, a gente tem que fazer isso aqui dar certo. E aí nós ficamos dedicados, então, à empresa. Nós fundamos a empresa, inclusive, dia 15 de outubro de 2015. E aí começou a jornada da Orça Fácil, né? Que vem de 2015 para cá, assim como empresa. Boa. Cara, eu acho muito massa histórias como essa, e eu confesso que a minha entrada no mundo da tecnologia, e obviamente se tornou minha entrada no ecossistema de startups, também foi pelos métodos ágeis. Na época eu trabalhava com consultoria e apareceu uma oportunidade de eu me especializar em métodos ágeis para compor ali parte do método que a consultoria aplicava nas empresas, e foi a minha porta de entrada nesse ecossistema, né? Foi a minha porta de entrada nas discussões sobre uma nova mentalidade de construção de produtos, uma nova mentalidade de relacionamento com o cliente. E quando a gente olha depois para aquele Lean Startup, a gente percebe que tem muito do Lean
que deriva ou que conversa, na verdade, com o que se discute nos métodos ágeis. E eu acho que essa tua experiência lá atrás é legal, porque hoje pouca gente entra nesse ecossistema com esse conhecimento que, querendo ou não, é um conhecimento que puxa para o lado gerencial, que puxa para aquela visão de você conseguir controlar as etapas do seu processo, né? Então não fica aquela coisa muito perdida, uma coisa muito, por mais que seja dinâmica, mas você consegue ter esse mínimo senso de controle. E, óbvio, você conseguir fazer isso, de novo, como você falou, né, numa cidade que, numa época, não tinha nem banda larga ainda, que a infraestrutura não estava da mesma forma que em outras cidades. E, óbvio, dar esses primeiros passos é sempre um desafio gigante. E o que eu queria entender, Antônio, como é que foi o início da Orça Fácil, por que a Orça Fácil foi o negócio, o produto que você olhou e fez, cara, esse negócio aqui eu vou me dedicar, qual foi tua referência de mercado, como é que foi esse começo, né? Como é que foi tirar a Orça Fácil das ideias e colocar na prática? É bem interessante, assim, eu acredito muito em startup quando a pessoa já faz, ela tem uma expertise na área e ela monta uma solução. A Orça Fácil, ela deriva disso, porque em 1995 meu pai falece e deixa uma empresa para gente, de engenharia, uma construtora. Então, com um tempo, eu fiquei responsável por fazer os orçamentos de obra da construtora. Só que a gente possuía software para fazer orçamento para o Estado. Ela era uma empreiteira, que a gente chama de empreiteira pública, só construía para o Estado. Eu tinha que jogar num software, depois eu passava por o Excel, e aí eu tinha que reamarrar para seguir o edital, para poder seguir de como teria que ser a apresentação para o órgão público. Então, com essa dificuldade, eu pensei que poderia automatizar muito o processo. A construção por governo, ela representa 35% do número de obras no Brasil, mas em número financeiro, ela representa mais de 70%. Então, ela é extremamente relevante para o PIB do Brasil. Tanto é que todo país em dificuldade financeira e econômica, a primeira coisa que ele faz na história de todos os países é movimentar a construção civil, porque ela é a maior geradora de mão de obra não qualificada que existe. E o engraçado é que ninguém gosta de trabalhar público. Todo mundo só trabalha privado. E aí tinha a oportunidade de eu fazer algo que fosse diferente para o mercado público. Então, nós começamos a fazer uma coisa para o público e não para o privado. Mas para as empresas que faziam concorrência para o público e para os órgãos públicos fazerem os seus editais. Então, daí que nasceu a ideia do Orça Fácil, dessa expertise que eu tenho e de ter feito orçamento por muito tempo. No 4º ano da faculdade atual, eu me juntei com meu sócio, que é o Fábio, e aí nós resolvemos fazer um produto. Eu contei para ele toda a nossa história, toda a história, como tinha que ser tudo. Perguntei quanto ele queria para fazer o produto comigo. Aí ele disse R$10.000. Aí o engraçado é assim, ele ganhava na época R$1.000 e a esposa dele estava grávida. E eu fui atrás desses 10 mil, dei um jeito, pedi para mãe, pai, chorando, o irmão e irmã. E assim, era bem...
Eu sei que eu arranjei o dinheiro, coloquei dentro de uma mochila, e na época R$10.000 era muito dinheiro. Coloquei dentro de uma mochila, levei para ele, abri a mochila e disse assim: tu quer os 10 mil ou tu quer 50% da empresa? Aí ele parou, olhou para mim e disse assim: cara, eu quero os 50% da empresa. Aí joguei a mochila para trás e pensei: se eu me ferrar, não é sozinho, né? Vou levar um comigo. Mas assim, graças a Deus, hoje a empresa está dando certo, tem um crescimento bom e a gente cada dia está mais presente nesse mercado de Construtec no Brasil. Boa. Cara, eu estava olhando aqui algumas informações sobre o Orça Fácil, algumas coisas me chamaram a atenção e algumas conectam diretamente com parte das propostas de conteúdo que eu geralmente solto aqui na Camelo, e essa visão de um olhar para as startups um pouco mais racional, não estar preocupado com esse modelo de negócio que precisa levantar investimento todo ano para poder pagar folha, para poder pagar estrutura, para poder suprir o fato de não gerar um volume de receita, né, suficiente para pagar o que foi construído. E eu vi que a Orça Fácil é um modelo que, eu não sei se ainda é até hoje, mas que durante boa parte da jornada foi bootstrapping, né? Não teve investimento externo, não teve ali um investimento de risco. E, obviamente, a gente sabe que isso também traz um desafio, que bota na mesa uma necessidade ou uma prioridade de geração de receita para que a empresa minimamente consiga se manter. Óbvio que você colocou aqui, desculpa, mas você colocou aqui a ligação que você tinha, né, com a empresa que seu pai deixou, o mercado, a abertura, as conexões, mas como foi essa estruturação? E eu aproveito essa pergunta para fazer duas em uma. Como foi essa estruturação e como é que hoje vocês definem a Orça Fácil para o mercado? É para o público, é para o privado, é para ambos? Como é que hoje vocês apresentam a Orça Fácil para o mercado? Bom, respondendo a primeira pergunta, nós ainda somos bootstrap. Quer dizer, ainda o controle da empresa permanece entre eu e o meu sócio, tá? No regime de 50-50, a não ser algumas ações que a gente deu para pessoas chaves que a gente queria dar para que permanecesse ao nosso lado. Mas, de uma maneira geral, a gente tem o controle total da empresa. Agora, eu acredito muito que a gente não teve investimento pela localização que a gente nasce. Imagina só, eu estou falando em abrir uma empresa de tecnologia onde não tinha banda larga e a gente ia fazer um software web. Onde o primeiro banco de dados era 20 megas, eu tive que pegar um avião, ir para Belém, para subir o primeiro banco de dados de 20 megas, porque eu não conseguia subir de Macapá. Então, o ambiente que eu estava era extremamente agressivo para que eu conseguisse qualquer tipo de investimento. Tanto é que em 2015, quando a gente olha um para o outro e diz, não, a gente vai viver da empresa. Nós queríamos vender 10% por R$30.000 e a gente não conseguiu. E tinha empresário que olhou para mim e disse assim, cara, eu não invisto em nada que eu não possa pegar. Então, era um ambiente extremamente agressivo para isso. A gente não conseguia ter nenhum tipo de investimento. Então, a gente teve que estruturar a empresa sozinho, com capital próprio. Então, a gente sempre teve muito cuidado com o capital próprio da empresa. É lógico que uma empresa bootstrap, ela sempre anda no limite. Ela sempre anda aqui bem perto, os gastos são bem perto dos ganhos, né? Para você continuar reinvestindo. E a gente tem isso muito forte dentro da empresa. A gente lança produtos quase todo ano, produtos novos, para
para os nossos clientes. Por exemplo, agora mesmo em novembro, a gente acabou de lançar um para estrutura. Então, sempre os gastos estão perto dos ganhos, mas a gente controla ao máximo para que a gente não dependa de capital externo. E a gente ainda faça um pouco de caixa. Entendi. Cara, isso é uma história muito legal. Assim, né? Legal para... Não significa que não foi suado, não foi sofrido, mas legal hoje enquanto aprendizado, porque mostra um contexto de realidade que muita gente que pode estar ouvindo esse podcast hoje nem imagina que exista, né? Então, existem cidades, existem ecossistemas de startups que os acessos à infraestrutura, acesso a capital são tão fáceis que muitas vezes a gente esquece que existem outras regiões, pelo tamanho que o país tem, existem outras regiões que o acesso não é tão fácil, que a infraestrutura local muitas vezes não favorece o desenvolvimento de produtos digitais, né? Que a visão de perfis investidores não está ligado a esse tipo de negócio, a essa visão de potencial retorno que esses negócios digitais podem gerar. E isso cria uma coisa que eu aprendi na época da consultoria. Foi até bom a gente falar de métodos ágeis, porque eu lembrei dessa época. Mas na época da consultoria, eu lembrava que quando a gente entrava nas empresas, a primeira coisa que a gente aprendia é a empresa, quando ela está em fases iniciais da maturidade, a gente diz que ela está na fase da sobrevivência. Ela precisa sobreviver. Isso significa o quê? Exatamente isso que você acabou de falar. Primeiro ponto da sobrevivência é você equilibrar as coisas. Então, se você precisa... E aí é uma parte interessante do que você falou, Antônio, para deixar claro para quem está ouvindo. Muita gente pensa que o bootstrapping é a estrutura custo zero. Não existe negócio custo zero. A diferença é que no bootstrapping, é como o Antônio falou, a base fundadora é que vai financiar o negócio. Óbvio, quando isso acontece, a priorização de geração de receita aparece muito cedo, porque ou você gera receita ou você vai ter que ficar desembolsando dinheiro para manter aquela estrutura, né? Então, isso que você falou, Antônio, eu acho que tem um caráter educacional e reflexivo que é fundamental. Além disso, a visão de o fato de eu estar em Macapá, cara, isso dificultou vários acessos às oportunidades. Mas aí, cara, em cima disso, como é que você sai desse momento para uma empresa que fatura milhões no ano? Como é que você conseguiu estruturar essa jornada? Eu não sei se você ainda está no Amapá, se você já está em outro lugar, e como está hoje o ecossistema em Macapá. Enfim, se você puder dar esse overview também dessa rota de crescimento, da Orça Fácil se tornar de fato uma empresa rentável. Como é que foi isso? Bom, a primeira coisa que eu tive que aprender e que foi um ponto de virada de chave foi uma palavra chamada job to be done. Lá em 2014, a Aceleratec, que hoje se chama ACE, pegou a gente e trouxe para São Paulo para fazer um programa de aceleração. E aí a gente começou a compreender o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que estudar. E foi quando eu descobri que eu tinha uma startup. Então, o que eu tinha que estudar para que essa startup virasse a chave? Então, uma das coisas que nós descobrimos é que o engenheiro ele faz o orçamento, mas ele quer o relatório. O relatório era o meu job to be done. Então, passamos a cobrar o relatório. Quando nós fizemos isso, foi uma virada de chave. E foi engraçado que nós fizemos isso na véspera do carnaval. E assim, o meu sócio, ele é religioso, então todo carnaval geralmente ele vai para um retiro evangélico e tal. E eu fiquei sozinho, nosso suporte era 24 horas e era só eu. Cara, quando a gente fez isso, meu telefone não parava. Eu ficava de 8 da manhã em pleno carnaval, dando aula para o engenheiro até meia-noite.
E eu dormia e acordava já com aula marcada até meia-noite de novo. E suporte 24 horas. E teve uma vez que foi bem engraçado, o cara ligou 2 da manhã. Aí a minha esposa disse, acorda, tá tocando suporte. Eu olhei assim e disse assim, olá, boa noite, em que posso ajudar? E ele disse, nada não, só queria saber se tinha alguém aí. Então, tipo assim, você entender o que realmente a pessoa quer, o que realmente você faz, ela foi o ponto de virada para a Orça Fácil. Então, assim, conhecimento também foi extremamente importante. Eu costumo dizer, inclusive, que conhecimento é melhor que dinheiro no início de uma startup. Tem muita startup que já nasce pensando, eu vou pegar 100 mil, vou pegar 150 mil, 200 mil. Essas startups que nascem pensando em investimento, na minha cabeça elas estão fadadas muito mais ao fracasso. Porque elas não têm uma máquina de venda que é correta. Tipo assim, eu diga, eu vou investir aqui R$10, isso aqui vai me trazer R$50 de retorno. Então, a cada 10 que eu invisto, eu trago 50. Isso é que é extremamente importante, primeiro, você buscar na sua startup. Você entender quanto você precisa gastar, quanto é o seu CAC e quanto você ganha por cada real investido. E só depois disso você começa a pensar em investimento. Então, como nós não tínhamos esse universo de investidores, e mesmo quando a gente estava em São Paulo, imagina só, quem ia, na sua sã consciência, investir numa startup do estado do Amapá? Cara, era muito difícil. Os caras ficavam olhando assim, dizendo, não, teve cliente que ligou e disse assim, não, eu não vou comprar vocês só porque eu não quero ligar pro DDD 96. Teve coisas absurdas, assim, no meu entender. Mas que eu entendo que faz parte do processo até de amadurecimento pra gente como pessoa, que é passar. Hoje, o ecossistema do estado do Amapá, na minha visão, é um dos melhores ecossistemas. Depois do sucesso que a Orça Fácil fez, também teve outra empresa que está a nível nacional, que também está muito bem, que é a Proesc, e a gente acabou impulsionando o ecossistema, mostrando principalmente para as autoridades que se a gente investir em tecnologia, isso dá muito retorno. O Sebrae foi um grande parceiro da gente ao longo desse processo. Desde 2014, desde o primeiro Startup Day até hoje, o Sebrae é um grande parceiro, mas nós conseguimos principalmente reunir o governo do estado e a prefeitura ajudando o ecossistema de startup, através também de uma associação da qual fui o primeiro presidente da época, chamada Amapatec. Hoje, eu resolvi me mudar para Santo André, porque eu tenho um problema de saúde chamado anemia falciforme, e aí eu já tratava aqui em São Paulo, só que eu passava muito tempo doente, antigamente. A mudança de São Paulo foi muito benéfica para a minha saúde, mas me tirou do Amapá. E aí eu passei a morar em Santo André. Entendi. Cara, isso é muito legal. Por coincidência, eu tenho um episódio gravado com o Felipe da Proesc. E foi muito legal também conhecer um pouquinho a história dele e como o seu case, o case dele, começa a mostrar o potencial que essas cidades, que muitas vezes, de novo, não estão na capa da revista, não são vistas pelos investidores. Como é possível você desenvolver um ecossistema, uma comunidade
que faça sentido não só para o mercado local, mas que consiga ter uma projeção nacional, né? Óbvio, quando a gente compara o estado do Amapá com o estado de Pernambuco no que diz respeito a desenvolvimento tecnológico, muitas vezes o estado de Pernambuco tem uma certa vantagem de visibilidade, mas mesmo assim, ser um empreendedor aqui de Recife e chegar em São Paulo, como eu também precisei fazer, é muita barreira que só a gente que não é de São Paulo, não está em determinado momento fixo em São Paulo, sabe o que é, né? Então existe até hoje, por mais que isso venha diminuindo com o passar do tempo, mas ainda existe essa barreira geográfica, ainda existe esse interesse em investir nas coisas que são próximas fisicamente aos escritórios de investimento, né? Então, hoje é muito pouco provável que você pegue um diretor de uma Venture Capital pegando um avião para ir em Macapá visitar 2 investidas. Não vai fazer isso, sabe? Ele não vai vir para Recife, ele não vai para Fortaleza, ele não vai para Salvador, ele não vai para Manaus, sabe? Mas se for para o Rio de Janeiro vai, se for para Florianópolis vai. Então, assim, a gente sabe que existe essa questão do acesso, essa questão de uma quebra de uma barreira de conexão e é mais um fator que ajuda, querendo ou não, o perfil empreendedor dessas cidades a trabalhar com o pouco, a do pouco fazer muito, né? Então, hoje, quando a gente olha os resultados financeiros da Orça Fácil e você bota isso numa planilha e você mostra isso para um Venture Capital, eu tenho certeza que o olho do cara brilha. Ele olha, pô, você consegue ter esse nível de faturamento, você conseguiu chegar nesse status, mas é essa hora que o empreendedor olha para o cara e pode dizer, cara, eu agora que vou escolher se eu quero você ou não. E eu acho que esse é um ponto de virada importante, né? E eu acredito que, de alguma forma, você tenha passado um pouco por isso. De depois ser abordado. Já aconteceu? Nossa, todo mês eu sou abordado por uma Venture Capital diferente agora. E, tipo assim, até hoje a gente ainda não viu o sentido de ser investido, porque todo o nosso dinheiro vai para investimento. Fixamos um salário para mim, para o meu sócio, e a gente mesmo fala, nós somos o funcionário da nossa empresa, igual a qualquer funcionário. Mas uma das coisas legais também é que nós criamos uma comunidade de amapaense em Santo André, porque quando eu venho, eu trago 30 famílias comigo, do Amapá para cá. E essas famílias se enraizaram também aqui. Aí eu até brinco que hoje aqui em Santo André tem tráfico de farinha e contrabando de açaí. Mas assim, foi uma jornada que eu me orgulho de ter feito. Eu acho que não só o financeiro, mas quando eles olham a carteira de cliente da gente, que vai desde Engemon a grandes órgãos públicos, a grandes empresas, tudo, nós somos o maior SaaS do Brasil em Construtec. Ninguém tem mais cliente que a Orça Fácil como SaaS no Brasil. Eu acho que vale, desculpa pegar esse ponto, mas eu acho que é válido também a gente aproveitar essa tua experiência para a gente entender um pouquinho mais esse mercado Construtec, né? Você é um cara que lida com o privado, lida com o público. Como é esse mercado? Como é que tá? A gente tá num momento do ano que se fala muito das projeções, das tendências para os próximos anos, né? Esse final de ano puxa muito isso. Na tua visão, olhando para esse cenário Construtec, cara, como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga agora as oportunidades, o crescimento, os próximos passos? O mercado da Construtec está super aquecido. Primeiro porque é o seguinte, só existe um mercado com menos tecnologia que a construção, que é a pesca. A gente só ganha da pesca. O resto, todos os mercados são mais tecnológicos que a construção civil.
Então, onde há dificuldade, há oportunidade. Existe muito espaço para muita Construtec fluir nesse sentido, tá? O próprio Brasil, ele hoje tem a implantação do BIM como um desafio enorme, que é para órgão público até 2028 tem que estar tudo 100% implantado. Quando você puxa para o órgão público, você acaba transportando isso para o particular, porque você não vai tirar o vará se não tiver em BIM. Você não vai conseguir financiamento se não tiver em BIM. Então, o público acaba puxando isso para o privado e os desafios são muito grandes porque o mercado não está ainda preparado para o BIM e a gente está vendo 4 anos vai ter que ter essa virada de chave. E para isso se precisa de muita Construtec, muita solução para que se consiga fazer essa virada de chave. Uma outra coisa também que eu acho, que a inovação ela não anda sem ciência. A inovação é a parte mais rápida de você conseguir deixar a ciência fazer a ciência dar dinheiro, vamos supor. Mas nós precisamos investir em pesquisa e desenvolvimento para poder que daqui a 10 anos a gente consiga ainda assim estar com uma empresa na ponta. Então essa é uma das nossas preocupações também, é investir em ciência na Orça Fácil. Não só em inovação. Cara, isso também é outro ponto muito importante. Eu tenho conversado cada vez mais também com alunos de mestrado, doutorado, com professores universitários que estão liderando projetos e pesquisas, olhando para o mercado, né, tentando conectar essas pesquisas com demandas de mercado. E eu acho que essa talvez seja a principal grande oportunidade que a gente vai ver nos próximos anos. É de fato as universidades terem um potencial de pesquisa, de demandas e de novas tecnologias e de soluções que se conectam com o mercado. Essa é uma visão de mercado que você tem, que eu acho que é muito relevante para esse momento, essa leitura de oportunidade em mercados que muitas vezes não são tão tecnológicos ou tem processos que são muito arcaicos, tem comportamentos que são muito arcaicos. Mas enfim, cara, é uma boa leitura do mercado de Construtecs. Acho que vocês têm um potencial muito grande, não só para influenciar o mercado local original de vocês, do estado do Amapá, mas ter um grau de influência e relevância a nível nacional, né? Então, assim, vocês enquanto case de Construtecs, vocês precisam ser conhecidos, vistos, acompanhados, você precisa ser um empreendedor que é buscado por outras empreendedoras e empreendedores do mercado Construtec também, para entender um pouco mais, para entender um pouco dos desafios. E eu acho que parte do papel dessas conversas aqui é fazer com que pessoas como você, Antônio, possam ser conhecidas pela história e não pelo nome e não pela cidade, pela história. Acho que a tua experiência é o grande valor e eu vou resgatar um ponto que você falou lá atrás, que eu concordo com você 100%, que muitas vezes as startups priorizam mais a captação de recurso do que o aprendizado. E o aprendizado não significa que não vá se conectar aos recursos, mas para usar bem recursos, para projetar o negócio de forma estratégica com a captação de recursos, você precisa ter uma base de conhecimento forte. E isso não pode ser deixado de lado, despriorizado, né? É muito fácil a gente te ouvir e perceber o quanto você deu atenção para as etapas iniciais para chegar na estrutura que você tem hoje, para conseguir mostrar um Orça Fácil que tem relevância, que tem abertura de mercado, que tem um modelo de negócio que para de pé.
que chama atenção hoje de investidores, né? Então, antes de tudo, cara, eu acho que a tua história ela é muito, muito bacana e importante para o ecossistema. E tem uma curiosidade, óbvio, que deve ser minha e deve ser de outras pessoas, é como é que você enxerga, e você já falou um pouco do ecossistema do estado do Amapá, né, o movimento que está sendo feito lá, mas como é que você enxerga os próximos anos, tanto no estado do Amapá, na região norte como um todo, uma região que está sendo cada vez mais foco de oportunidades e de interesses de players desse ecossistema de inovação, pelo potencial que finalmente descobriram que existe e já existe há muitos anos na região norte. Mas como é que tu enxerga isso, a região, a galera que está empreendendo no norte, no estado do Amapá, na cidade de Macapá? Como é que você hoje, estando em São Paulo, como é que você fala hoje para essa galera? Primeiro, vale ressaltar o seguinte: como eu sou do estado do Amapá, eu até hoje ajudo o ecossistema do Amapá. Então, todo meetup, todo evento a gente está patrocinando, está fazendo alguma coisa, está indo às vezes participar do evento. O ecossistema do Amapá e da Amazônia, eles estão muito voltados agora para a bioeconomia. E eu acho que isso é extremamente interessante, a bioeconomia. Então, hoje você vê startup, por exemplo, de pele de pirarucu, para fazer artefatos como bolsa, como pele de gado, mas é mais assim, é bem diferente. Tem várias startups voltadas para bioeconomia. Um tripé da Amapatec, inclusive, é ter bioeconomia dentro dela. Que a bioeconomia não necessariamente é uma startup. Ela é diferente, ela tem inovação, então ração, probiótico para peixe, verificar o histórico da planta de açaí, Açaí Maps faz isso, e tantas outras startups de bioeconomia que está saindo da região. E não é só no Amapá. Aí sair falando da região norte, porque a maior biodiversidade do mundo está na Amazônia. E nós temos que aproveitar essa biodiversidade a nosso favor. Outra coisa que também é relevante é que o Fundo da Amazônia, ele tem 6 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento de tecnologia onde ninguém acessa. Ele tem esse dinheiro há mais de 5, 10 anos. E ninguém ainda conseguiu acessar porque ninguém conseguiu fazer ainda um projeto que consiga esse financiamento a fundo perdido, que é a da Suframa. Hoje a gente, via a Amapatec, está tentando acessar para essas startups de bioeconomia do Estado, e está transformando, inclusive, a associação no ITC, para poder que a gente consiga pegar o recurso e gerenciar junto às startups de lá. Cara, isso é muito legal. Esse movimento coordenado, eu acho que ele é muito favorável a vocês conquistarem esses próximos passos enquanto ecossistema. De fato, uma coisa que a gente tem discutido muito é a naturalidade que cada região tem voltado a um conjunto de economias, e eu acho que o norte tem de forma muito natural o olhar para a economia da biodiversidade, para a economia
verde e a azul, né, que é florestas e rios. Eu acho que isso influencia muito a cabeça, o comportamento de quem está empreendendo. Obviamente, isso acaba criando também novas perspectivas de perfis capazes de gerar investimento. E eu acho que exemplos como o teu também mostram que da região norte, por mais que naturalmente você tenha esse apelo da biodiversidade, do biotech que você falou, existem oportunidades em outros mercados que têm demanda local, que têm demanda nacional e que eventualmente vai ter demanda internacional e que podem ser pensados, operacionalizados e lançados ao mercado de qualquer lugar. Óbvio, a gente já viveu tempo suficiente para saber que as jornadas não vão ser iguais dependendo do lugar que você esteja criando o seu negócio. Porém, exemplos como o teu, exemplos como o Proesc, exemplo como tantas e tantas outras startups que a gente acaba conhecendo fora desses grandes eixos, só reforçam essa visão de que, tipo, o Brasil tem uma capacidade intelectual de criar negócios que muitas vezes é subutilizada. Se a gente der acesso, conexão, se a gente fizer com que esse senso de comunidade de fato se aprimore em todas as regiões, a gente vai ter não uma, não duas, mas a gente vai ter centenas de startups surgindo em regiões que muitas vezes a gente não vê de novo nas capas de revista, mas que tem um potencial empreendedor muito bacana. Eu rodo muito o norte pelo Sebrae, fazendo curso de vendas, ensinando a vender, porque eu acho que um ponto-chave do Orça Fácil foi eu aprender a vender o Inside Sales. E eu vejo muita startup de muito potencial e startup já de médio porte, de grande porte ao longo do norte, ao norte todo. Então cada estado tem uma representação de alguma startup local que seja relativamente grande, e eu vejo esse movimento cada vez mais frequente no norte. Sendo Construtec, sendo EdTech, sendo PropTech, sendo Fintech, mas principalmente na área da bioeconomia. Qual o futuro da Orça Fácil? Qual o próximo passo? Qual o próximo desafio? Qual o próximo marco que vocês querem alcançar? A gente pensa muito na internacionalização da empresa hoje. Nós achamos que nós temos uma tecnologia que é madura o suficiente para concorrer com qualquer software no mundo inteiro. Houve um investimento muito grande no nosso core esse ano que passou. Nós melhoramos muito o nosso sistema interno, e ele foi refeito do zero, e ele foi refeito para nível de serviço. Então hoje, a nossa AI e o nosso sistema, ele pode ser consumido por serviço, como serviço. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu encontro um software que está lá na Bulgária e que ele quer ser modernizado, a gente consegue modernizar o software sem necessariamente estar lá na Bulgária. Então, tanto a AI quanto o núcleo do software de orçamento, nós conseguimos que seja um serviço para modernizar outras empresas que precisam de orçamento. Então, a prioridade hoje da Orça Fácil é internacionalizar com essa visão. Não precisa, a gente não quer levar produto, porque as regras de negócio de um país para o outro são extremamente diferentes e complicadas. Nós pensamos em pegar já uma empresa que já tem essas regras de negócio daquele país e modernizar o sistema deles. Entendi. É uma ótima estratégia. Acho que essa
essa capacidade de enxergar de fato a janela de oportunidade em outros países e o quanto você consegue poupar de etapas nessa conexão é muito interessante. De fato, existe esse potencial, existe essa demanda de orçamento de construção. Cara, isso é como você falou, isso é uma demanda que vai existir em qualquer país. Não precisa nem pesquisar muito, está na natureza da cadeia de funcionamento de qualquer processo de construção, né? Então, isso que você colocou, acho que é muito legal. Essa visão de olhar para outros países é algo também que eu venho insistindo quando eu converso com outras empreendedoras e empreendedores. Eu sei que o Brasil é um país muito grande, mas ele não pode ser um limitador de crescimento. Às vezes olhar para uma América do Sul, uma América Latina, olhar para a África, olhar para a Ásia. Quando a gente fala com um empreendedor de startup, vou olhar para fora, vou para os Estados Unidos. Cara, todo mundo olha para os Estados Unidos. Vai olhar para outros mercados, vai olhar para o leste europeu, vai olhar para a América do Sul. E, de novo, isso é algo que precisa também ser impulsionado dentro do nosso ecossistema. Antônio, gostou do papo? Muito. Me senti bem à vontade, Luiz. Quero te agradecer pelo espaço, por estar trocando essa conversa com a gente. Gostei muito, muito, muito do papo, de ter participado aqui. Cara, eu que te agradeço. Para mim é uma oportunidade sempre muito bacana conhecer empreendedoras e empreendedores, de novo, que conseguem furar essas bolhas. Por mais que isso aqui seja um podcast de negócio, né? Nas plataformas a gente entra como um podcast de negócio, mas eu não quero ser um podcast de negócio que conta basicamente as mesmas histórias, as histórias que a gente escuta todos os dias, que estão em todos os jornais, que estão em todos os sites, que estão aí nos principais canais e redes sociais. Eu quero contar a história de gente que está vivendo a vida real, gente que está tendo uma jornada pé no chão, racional, de muito aprendizado, o que não significa que fazendo o trocadilho não é fácil, né? Mas, cara, para mim foi um prazer conversar com você. Obrigado. Avisando para quem está ouvindo a gente, chegou até aqui, que esse episódio ele tem informações complementares nas redes da Camelo, na newsletter da Camelo. Na descrição desse episódio tem todos os links para você acessar o Antônio, para você conhecer mais da Orça Fácil e, obviamente, ter mais conexão com cases como esse, com histórias como essa. A gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!